Você acompanha a partir de agora o programa Caderno Digital. Olá, o Caderno Digital começa agora, o nosso programa de entrevistas da Rede TVTech, em parceria com a TV Câmara Jundiaí. Nosso conteúdo, não só do Caderno Digital, mas de toda a programação, tudo que a gente produz aqui, você encontra nas mídias sociais, como TVTech Jundiaí, tudo junto. O programa Caderno Digital é um programa de entrevistas, a gente traz temas variados, informação, prestação de serviços. E hoje, nessa edição, a gente fala sobre o Clube do Carro Antigo de Jundiaí. Quem eu convidei foi o diretor social da entidade, o Marcelo Conte. Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Então você é diretor social desse Clube do Carro Antigo, que é um clube que já existe há um bom tempo aqui na cidade? Isso, o Clube do Carro Antigo de Jundiaí é um dos clubes mais antigos do Brasil. O Clube do Carro Antigo de Jundiaí foi fundado em 21 de agosto de 82. Então é um clube que completa aí muitos anos, é um clube tradicional. Poucos clubes no Brasil têm um tempo de vida tão longo, né? E você sabe me dizer hoje quantos são os integrantes? Sim, nós temos em torno de 500 associados, um pouco mais de 500 associados. Isso são associados que pagam mensalidade, né, que contribuem com o clube. Mas além disso, existem as pessoas que participam do clube, independente de ser associado. O clube ele não é fechado só para os sócios possuem alguns benefícios, mas várias pessoas participam do clube. Hoje nós temos 5.000 pessoas que são seguidores no nosso Facebook. Que bacana, qual é o nome da página? É @ccaj. E essas pessoas que são integrantes mesmo e pagam a mensalidade, necessariamente tem que ter um carro antigo? Isso é interessante, não necessariamente. Tem pessoas que contribuem com o clube mesmo sem ter um carro antigo. Mas a maioria dos sócios, eles possuem carros antigos, muitas vezes mais do que um carro antigo, né? Possuem coleções, mas normalmente a pessoa tem 1 ou 2 carros antigos como associado. Às vezes a gente vê algum carro rodando pela cidade mesmo, que é um carro velho, mas para ser considerado um carro antigo, de colecionador, para ser exposto num evento, como vocês definem isso? Boa pergunta. Então existe assim, alguns carros recebem uma certificação de originalidade. Esses carros, necessariamente, eles precisam apresentar 80% da sua originalidade e 70% da conservação. Esses carros são avaliados por especialistas que são treinados para isso. O nosso clube é afiliado à Federação Brasileira do Veículo Antigo, que é o órgão que faz o trâmite com o Detran, enfim, para que essa pessoa seja certificada, esse automóvel, na verdade, como placa preta. Daí esse carro ele tem uma característica de coleção. Porém, nos últimos anos, nós temos mudado um pouco também a questão de democratização do clube. Então, muitas pessoas às vezes não têm um carro tão bem conservado, ou não tem um carro com placa preta, mas é um carro que tem um valor histórico, é um carro cuidado, é um carro que tem um carinho pelo dono, e esse carro também pode participar das exposições, mesmo não sendo um carro de coleção. Mas, a princípio, um carro antigo é considerado com 30 anos. E a placa preta permite o trânsito normal no Brasil todo? Perfeito, a placa preta permite o trânsito normal. O documento é alterado do carro, bem como um documento, um veículo de coleção. E esse carro ele é mais valorizado, justamente por ter passado por essa certificação. Uma outra característica interessante é que se, por acaso, alguma lei de trânsito mudar, alguma questão em relação a cinto, por exemplo, ou algum tipo de emissão de gases do automóvel, por ele ser um veículo de coleção e ser um veículo histórico, ele acaba sendo aceito no trânsito normal. Para não alterar, né, as condições originais. Exatamente. Então vamos dar uma olhadinha em algumas fotos de carros antigos que o Marcelo trouxe pra gente. Olha aí, fala pra mim que eu não sei dizer os nomes, eu não sou tão conhecedora. Então tem um Chevrolet 51, aí de um dos nossos diretores. Esse é daqueles de mais de 30 anos? Esse carro dos anos 50. E aí é lá no clube mesmo? Isso, é no clube.
Na sede. Isso, fica localizado a Aristeu Dagnoni, próximo a Ferroviários. Então, e os detalhes, esse é um carro placa preta também, né? Os detalhes típicos, né, da década, né, desses carros. Então, eles são muito chamativos, né? São, nossa, é impressionante, é muito bonito, né? Eles cuidam bastante, fica brilhando, olha isso. Eles são exatamente como carros 0 quilômetro. E esse carro, por exemplo, ele é utilizado muito em casamentos, né? Então as noivas e os noivos gostam desses automóveis para esses eventos festivos. Chegar em grande estilo. Exatamente. Então, e esse? O Bel Air. Aí é um Olha veículo mais caracterizado, né, como um hot rod. Então são carros antigos. Esse, por exemplo, né, ele não é um carro que seria placa preta, mas é um carro que tem um valor histórico muito interessante, né, justamente por ser um carro conservado aí de décadas atrás. E é personalizado também. E ele é personalizado. Isso é um exemplo que o nosso clube ele não fica excludente somente a carros totalmente originais. Um DKV, VMAG. Lindo. Esse é um carro também muito interessante por ser 3 cilindros. Esse é do Chevrolet mesmo? Também, isso. Do mesmo do começo, né? Isso, exatamente. Mas muito bonitos mesmo, né? E o pessoal guarda bem, cuida bem e tem que tomar muito cuidado, porque isso daí tem valor alto. Exatamente. Esses carros, eles são muito valorizados. Houve um crescimento de valorização muito grande nos últimos 15 anos. Né? Então, a procura por carros antigos, ela cresceu muito. Isso também fez com que os preços aumentassem bastante. Né? E aí as pessoas acabam guardando esses carros, mas são mais caros muitas vezes que carros 0 quilômetros e luxo. Só usam para ocasiões especiais. Exatamente, esse é um perfil de colecionador. É interessante que hoje nós temos alguns perfis de pessoas que usam não esses carros normalmente da década de 60, mas os carros da década de 70 ou 80 como carros habituais. E são carros de coleção, né? Então existe um perfil de um colecionador que gosta de estar em contato com o carro o tempo todo e não apenas aos finais de semana. É aquele mais corajoso. Aquele mais corajoso, exatamente, que não fica tão preocupado com algum tipo de acidente, alguma coisa desse tipo. E você tem qual? Eu tenho eu gosto dos carros dos anos 80 e do final da década de 70. Então eu tenho um 147, placa preta, e um Escort GR3 que também vai receber a placa preta. Fez história. Fez história esse carro, né? Exatamente. O XR3, era demais. Bastante. Legal. Fez muita história na época, né? Um esportivo da Ford bem... Todo mundo queria, né? Todo mundo queria. Aí no fim você foi ter depois. Eu fui ter depois. Era um carro que eu gostava e depois, há 3 anos atrás, eu comprei. Mas o 147 eu já tenho há 16 anos. Nossa, e também é uma graça, né? É um carrinho legal. Foi o meu primeiro carro, então também traz... Normalmente o colecionador ele tem alguma coisa com lado afetivo. Então existem colecionadores que vão mais para a questão do valor do carro como investimento, alguns, e muitos são por conta de valor afetivo, tem alguma relação com o carro. Né? Então isso é muito comum. Mas é verdade, a gente mesmo que vem trabalhar todo dia e volta com o mesmo carro, de repente quando chega numa hora que não vale mais a pena, que você vai trocar, dá um aperto, exatamente, né? Isso porque não é nada especial, mas você acaba se apegando mesmo. Exatamente, e esses carros é até interessante. Um momento eles vão se tornar especial, mesmo os carros de hoje. É uma discussão que existe no meio, né? Alguns chamam esses carros modernos de carros de plástico, enfim, porque eles têm vários componentes de plástico no carro. Mas mesmo assim são carros que um dia se tornarão antigos. Né? Porque para essa geração eles estão fazendo a diferença. Exatamente, eles são carros que fazem diferença. Existem pessoas que pensam diferente. Eu imagino que esses carros um dia serão antigos, né? E é interessante que até no meio, algumas pessoas quando veem Escort ou vê Gol, que já tem 30 anos, falam, mas isso não é carro antigo. Mas na verdade é que para a pessoa, né, era um carro que ele tinha quando era 0 quilômetro. Viveu aquilo, viveu né? Aquilo, exatamente. Mandar um beijo pro Carcaça, nosso motorista, que tem um Cadete, coisa mais linda, carro antigo. E tem o Jorge também, tem uma Kombi. A gente vai falar de Kombi daqui a pouco, hein? Porque agora a gente vai pro intervalo e volta já já.
Estamos de volta depois do intervalo, Caderno Digital, hoje falando sobre o Clube do Carro Antigo de Jundiaí. O Marcelo é o diretor social do clube e está aqui conversando com a gente. Marcelo, essa atual diretoria, a atual direção da qual você faz parte, assumiu quando? Assumiu em agosto do ano passado. Então houve uma eleição. Essa diretoria ela já vem do presidente, que é o Dimas Frasson Reinaldo, e houve uma certa mudança nos diretores, alguns diretores, e ele foi reeleito em uma nova diretoria também. E vai até quando? São 3 anos. E o que vocês já fizeram de bem bacana e o que vocês querem fazer ainda? Eu acredito que uma das coisas mais interessantes dessa nova direção foi incrementar os nossos encontros mensais. Então, todo mês nós temos encontros na sede do nosso clube, na Rua Aristeu Dagnoni, número 15. Aqui próximo da Ferroviários. Esses encontros, eles não eram tão movimentados no passado. E aí houve um trabalho de marketing bastante forte, entrou um pessoal que sabia mexer bem com as redes sociais e com o site, enfim, com os outros meios de comunicação. E aí os nossos encontros começaram a ficar muito interessantes. Então tem encontros com 100 carros, 120 na nossa sede, que é um número bastante expressivo. E além disso, tem vindo muita gente que não é o colecionador, não é o dono do carro, só para acompanhar. Então isso era uma coisa também que a gente não havia no clube. Então tem um estacionamento em frente à nossa área, né, da exposição dos carros, da sede. Então fica cheio de carro moderno lá, de pessoas que passam para acompanhar e mesmo só como lazer, né? Então isso foi uma conquista bem grande. Aumentamos os nossos números de associados também nos últimos tempos. E justamente a possibilidade de quem não tem um carro totalmente perfeito poder participar, né? Porque muitas vezes essa pessoa não tem um carro perfeito porque desconhece ou não tem informação. Então, participando do clube, ela pode ser orientada. Existem pessoas que entendem muito de carro no clube e acabam dando essas orientações de uma forma bem simpática, sem nenhum tipo de custo, coisas desse tipo. Esses encontros, eles ocorrem uma vez por mês? Normalmente é o segundo domingo de cada mês. Segundo domingo de cada mês. Isso, mas algumas alterações quando há um feriado. Uhum. Então, quando é carnaval, alguma coisa desse tipo, um feriado na sexta ou na segunda ou no próprio final de semana, nós passamos para o terceiro domingo. Geralmente em que horário? Ele começa às 9 horas e vai até às 14 horas. Uma coisa muito interessante também desses encontros são algumas parcerias que nós temos feito. Então tem um pessoal que faz um passeio com o ônibus da São João, 78, Mercedes-Benz, totalmente restaurado. E esses passeios estão partindo do clube. Então quase todo mês tem um passeio por Jundiaí, um passeio histórico, e aí fica bem interessante também, porque a pessoa acaba tendo outras oportunidades que não é apenas de ver os carros, né? E essas pessoas que não são integrantes, não são associadas e elas querem participar, dar uma paradinha lá, tem que pagar alguma coisa? Não, é livre acesso, as pessoas podem ir com o carro sem precisar ser associado ou pagar alguma coisa. Normalmente o que nós pedimos é uma doação de algum alimento, né? Então isso também nós temos as entidades que nós ajudamos, isso é uma coisa muito legal do Antigo Mobilismo. Normalmente os eventos são nessas condições. Então a pessoa leva alimento, a gente já tem quem recebe a doação. No encontro anual a gente já chegou a arrecadar 3 toneladas de alimentos. Bastante. Então é bastante. Antigo Mobilismo, então, é o nome que se dá para quem gosta, quem curte veículo antigo. Isso, esse é um termo, a gente pode chamar de um neologismo, é um termo novo e que ele expressa assim, um movimento cultural. E aí esse termo ele veio para ampliar somente a ideia de colecionador. Então, antigo mobilismo significa pessoas que gostam de carros antigos ou da cultura dos carros antigos, do estilo de vida que normalmente isso também associa, né? Então, ele é um termo bem amplo que está relacionado não somente aos carros, né? Então, quando a gente fala de antigo mobilismo, também outros veículos como motocicletas são incluídos, caminhões, veículos militares, até tratores são colecionáveis e estão dentro do antigo mobilismo. Muito legal, bem interessante. Vamos dar uma olhadinha em mais algumas fotos? Olha lá comigo, vai me falando. Então aí um Opala sedã 4 portas, da década de 70,
também impecável, né? A gente percebe as linhas e o cuidado, né? Parece um espelho, né? Quando a gente olha a lataria desses carros. E os detalhes dos frisos, né? Cromados. Esse é um carro do nosso presidente, do Dimas. Ele é um carro caracterizado da Rádio Patrulha. Ele é muito simpático, esse Volkswagen, né? E ele inclusive ganha prêmios com esse carro. Ele tem até autorização da polícia para poder ter feito essa caracterização nesse automóvel. Ficou então é um carro bonito. Muito interessante. Esse é um dos carros que mais chama atenção nos eventos que a gente participa. Aí o Mustang 67. Ah, tem muita gente apaixonada por Mustang, né? Esse carro é lindo também, é de um colecionador do clube, ele tem vários carros. E esse é um carro realmente bem diferenciado. O interior desse carro é lindo, é um interior em couro azul, combina bem com a cor da lataria, né? Então é um carro maravilhoso também. Uma Rural. Olha, eu confundo Rural e Bandeirante. São parecidas? Eles lembram, as linhas elas são similares, né? É um carro também utilitário extremamente desejado. Nós temos um diretor também que tem uma Rural. Meu pai teve uma Rural. A dele era vermelha e branca, mas devia ser assim nesse tipo. Nesse padrão, né? São carros extremamente resistentes. Esse é um caminhão de bombeiro caracterizado não, esse é real esse caminhão. Ele foi importado dos Estados Unidos, é de um nosso associado. E também ele faz muito sucesso. Ele trouxe há pouco tempo dos Estados Unidos. E vem de navio? Ele veio de navio. E é um carro que tem tudo funcionando. Aí algumas motonetas aí também, ela faz par ali com a caminhonete, né? A mesma cor. Ficou bem bonito. Então aí também muitos apaixonados por motos, né? Motocicletas também são associados ao clube. E embora o termo seja, né, o nome Clube do Carro Antigo, ele envolve qualquer veículo antigo. Sim, é interessante a gente ver assim essas motos, né? São fantásticas, né? Então, são motos que têm uma história também. E elas rodam normalmente. Mecanicamente elas são perfeitas, assim como os carros. Que interessante. Então quer dizer que o antigo mobilismo é moto, é caminhão de bombeiro, trator que você me falou. Exatamente. E tem muitos antigos mobilistas que não são possuidores de carros, né? Isso que é interessante no antigo mobilismo. Tem pessoas que tatuam carros no corpo e eu conheci um dia desses que tinha uma tatuagem de uma Kombi, mas ele não tinha Kombi, não tinha carro nenhum. Ele só é apaixonado. Ele é apaixonado. Né? Então isso é bem interessante. Tem pessoas que vêm de trem da Grande São Paulo, porque ali a nossa localização está estratégica, né? E vem de trem, vem para... pertinho da estação ferroviária muito mesmo. Perto. E é perto aqui da TV também, pertíssimo, do lado. É encostado. Nossa, mas vocês têm um espaço bom lá, né? O espaço é privilegiado. Poucos clubes possuem no Brasil um espaço onde possa haver as reuniões, né? Normalmente os clubes se reúnem nas ruas ou nos parques, né? Então isso é uma vantagem, porque lá nós temos banheiro, nós temos uma lanchonete, existe um local com sombra, com cadeiras, então as pessoas podem ir. Esse foi um outro desafio nosso também, era trazer as famílias para participar dos encontros, para não ficar algo como só algo necessariamente masculino. Fechado. Fechado, exatamente. E isso é interessante também, que tem muitas mulheres hoje que colecionam carros, vão com carros antigos, às vezes vão sem o marido, vão elas apenas, que é interessante, deveria ser assim, né? Sim, crianças tá mudando. Participam, mudou o perfil. Então o nosso clube ele é muito agradável, isso era um outro desafio nosso, era trazer as pessoas para o clube. Então vamos para mais um intervalinho e a gente volta daqui a pouco com Caderno Digital. Caderno Digital, terceiro e último bloco sobre o Clube do Carro Antigo de Jundiaí. Eu vou perguntar agora para o Marcelo sobre a integração que existe entre o clube e outros grupos, né? Grupo, por exemplo, de motociclistas, grupo de pessoas que
são fãs de um tipo de carro específico? Por exemplo, o clube do Fiat 500, que eu sei que já esteve aqui na sede de vocês. Como funciona isso? Isso é uma coisa muito interessante também. Uma das propostas do clube também é essa abertura em relação aos outros clubes, né? Porque, na verdade, todos nós somos apaixonados por carros. Carros antigos ou novos, né? Também são carros que são bem-vindos, né? E fazem parte da mesma paixão. Hoje nós temos muitos clubes isolados, né? Então nós temos clube do Fusca, nós temos clube do Opala, clube Mopar, clube do Fiat 147, enfim, vários clubes. E a ideia é que todos esses clubes eles se integrem conosco, né? Porque, principalmente por serem de carros antigos. E alguns clubes, como o do 500, que é interessante, que é um clube de um carro novo, também começou a haver uma relação, né? Participaram conosco da festa do desfile da Festa da Uva, até pela temática, né? Um carro italiano, né? De origem também de uma remodelação de um carro antigo. Então foi bem interessante. Nós tivemos um evento do Fiat 140, do Fiat de uma maneira geral. E aí nós convidamos o pessoal do Fiat 500 e foi bem legal porque ficou um colorido bonito ali. E são carros que para essas pessoas também são colecionáveis, né? Um dia, na minha opinião, serão também carros que daqui 30 anos nós veremos nos encontros como antigos. Eu fiquei morrendo de pena que não vende mais no Brasil o 500, porque estava fazendo um sucesso, né? E tem uma característica de antigo, apesar de ser super moderno, equipado. Exatamente, o Fiat 500, o Mini Cooper, são carros que têm o próprio Beetle da Volkswagen também são carros que trazem essa questão de reviver o passado em um carro modernizado, né? E com certeza serão carros super valorizados nessa linha, né? Verdade. E vocês costumam realizar eventos não só para mostrar os veículos, mas para socializar também? Sim, isso também tem sido uma questão bastante explorada pela diretoria nova. Então nós fazemos noite da pizza, o almoço, vai ter logo, em breve nós teremos a da costela. Então são coisas interessantes porque isso integra também o pessoal que vai com a família. Normalmente as pessoas vão com os carros antigos também, que aproveitam e vão, ou convidam amigos que não têm carros antigos. Então são eventos bem interessantes. A gente tem foto de alguns eventos, acho que são eventos de exposição de veículos. Aqui um cartaz, né? É o cartaz que vai acontecer esse ano agora, o evento? Isso, esse evento é um evento super tradicional do clube. É o 36º Encontro de Carros Antigos, ele acontece desde quando o clube foi fundado. Ele é lá no Parque da Uva, é um evento mega mesmo. Esse evento, o ano passado, aproximadamente 950 carros estiveram por lá e aproximadamente 8.000 pessoas, porque as pessoas vêm visitar mesmo esse evento. Então já marca na agenda, 5 de agosto. Exatamente, um evento imperdível para quem curte carros antigos. Aqui é um encontro, esse foi recente, né? Então, no encontro mensal, nós fazemos um temático, mas a pessoa pode ir com outro carro antigo que não seja do tema, mas o que a gente faz é separar os carros do encontro temático. Então nós agrupamos aí os Volkswagens e os derivados a ar. Então esse encontro foi o último que aconteceu nesse último mês e foi muito legal. Aí são os Fuscas alinhados aí. Depois nós tivemos também, antes a isso, né, nós tivemos o encontro de Opala. Então ali da metade, ali onde estão as bandeiras, ficam os carros temáticos e no outro espaço ficam os outros carros antigos que não são do tema do mês. É uma organização interessante para quem quer olhar, né, comparar. Exatamente, ele consegue comparar e ver os diversos modelos da mesma marca, né? Aí é o espaço de vocês. Aí é o nosso espaço, né? Então as pessoas ficam ali de uma forma bem agradável, coberta. Então a gente tem um lugar bem interessante. Aí só para a gente ter ideia de quantos carros, né, ficam expostos aos domingos, né, no nosso encontro mensal. E aí foi encontro também dos derivados utilitários. Tem umas cores bonitas. Sim, esse foi do Fiat, onde você
mencionou que apareceu os Fiat 500 apareceram nesse evento. Sim. Foi um dia que estava chovendo muito, né? E mesmo assim... O pessoal não deixa de ir. O pessoal foi incrível, foi um pessoal de vários locais. Nossa, mas que gostoso, né? É uma integração e é tranquilo, não é dizer assim que você vai estar saindo sempre para ir num evento grande, barulhento e bagunçado. Exatamente. É um negócio que você vai curtir, mas é tranquilo, numa boa. Exatamente. As crianças curtem bem, as esposas, os maridos, enfim. É um evento que é agradável, né? Porque sempre vai ter uma história. As pessoas olham os carros, elas se identificam com alguma coisa, lembram do avô, ou lembram do tio, ou lembram do pai, ou do irmão, ou lembram da infância. Então acho que essa é a questão mais... Para mim é mais interessante nos carros antigos. Mas é verdade, né? Assim como eu falei que meu pai teve uma Rural, meu avô teve uma Maverick. Era meio laranja, assim, cor de salsicha. Eram cores que você não vê mais hoje. Então fica marcado. Você lembra a pessoa chegando, por exemplo, na porta da escola para te pegar. Exatamente. Aí quando você vê o carro, dá aquele saudosismo, né? Exatamente. Várias vezes eu e os meus irmãos, a gente chegou a pensar em comprar, vamos comprar uma Rural para dar pro pai. Tal. Mas acho que hoje em dia talvez ele não curtisse tanto quanto foi naquela época, né? Para usar no dia a dia, assim. Mas só de ver já é bem legal, muito interessante. Exatamente. E você tem mais algum evento para divulgar, tirando esse do dia 5 de agosto? Tá, então 5 de agosto é o encontro anual, né? Um encontro imperdível. Dia 5 de maio, lá na Faculdade de Educação Física de Jundiaí, nós faremos um pequeno encontro no dia 5 de maio. E também será exibido um filme, que foi um filme feito por um antigo mobilista chamado Dino Dragoni. Ele é um apaixonado também por carros, ele entende muito de Galaxy. E ele também é produtor de cinema. E ele fez um filme que é fantástico. Todo antigo mobilista, a esposa, o filho, enfim, todas as pessoas deveriam assistir. E esse evento nós vamos fazer à tarde lá na faculdade, no dia 5 de maio. A entrada é só um alimento ou um agasalho. Está liberado então para quem quiser ir? Quem quiser ir, não precisa ter carro, não precisa ir com o carro antigo, mas se quiser ir com o carro antigo vai ter um lugar para estacionar, enfim, um food truck, vai ter um evento interessante. Muito bom, deixa os contatos então, mais uma vez, endereço, página. Tá, então o Clube do Carro Antigo, nós temos um site, é o ccaj.com.br. No Facebook também procurar CCAJ, também é fácil de encontrar. E aí são os nossos principais canais de comunicação. Obrigada, Marcelo. Sucesso lá na direção do clube, que vocês cresçam cada vez mais e realizem muitos eventos. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, minha gente. Caderno Digital termina e eu te encontro na próxima edição. Até lá!